Olá! Na reflexão de hoje, nós vamos trabalhar a relação do perdão. Perdão, para você, é algo fácil? Você tem facilidade de perdoar? Quando alguém faz alguma coisa de mal contra você, mas eu não estou falando assim de alguém pisar no seu pé, ou tropeçar sem querer, ou talvez sujar sua roupa, ou às vezes falar uma palavra que você não gosta, uma coisa assim mais simples. Eu estou falando de alguém fazer algo grave mesmo, alguém te trair, alguém que você ama muito, alguém que você confiava e dedicou todo o seu afeto, que você acreditava, que você confiou plenamente. Em determinado momento essa pessoa te trai e faz algo muito grave. Imaginemos da seguinte forma: você economizou toda a sua vida, fez economias, deixou de fazer muitas coisas, deixou de viajar para a praia que era seu sonho, ou conhecer um outro país, e você foi economizando as suas economias para o final da vida, né? E quando você chegasse na velhice você tivesse algum dinheiro para poder viver tranquilamente. E você deixou de tomar sorvete, deixou de ir no shopping, comprar aquela roupa que você mais gosta. Sabe aquela roupa que você gosta mesmo, que você comprou, que você gosta? Ou aquele carro que você sempre sonhou e tem, ou sonha em comprar? Pois é, você abre mão disso tudo para fazer uma reserva. E depois um dia alguém que você ama muito, que você gosta e que você confia, chega para você e diz: olha, eu estou precisando de uma ajuda, um dinheiro emprestado. É uma quantia relativamente alta, mas eu pretendo pagar bem rápido e eu pago até com juros. E você, na confiança com aquela pessoa, diz: não, que isso, tudo bem, eu tenho meu dinheiro. Eu tenho um dinheiro aqui, eu te empresto. Você não precisa nem me pagar juros. Somos amigos, somos irmãos, acredito em você, confio em você. E essa pessoa, você pega as suas economias e empresta para essa pessoa. E você pega todo o seu dinheiro e dá para ela. E em determinado momento, quando você começa a olhar no Instagram, nas redes sociais dela, você começa a ver que essa pessoa está na praia, viajando, e ela conheceu Cancún, que foi seu sonho, foi para Paris, né? Tudo que você sempre sonhou, aquela pessoa fez, né? E chega então o dia de pagar aquele dinheiro e aquela pessoa desaparece, ela não vem te pagar. E você liga, ela te enrola, demora, e no final, quando você confronta e consegue então estar em contato com aquela pessoa, ela te diz o seguinte: olha só, eu te peguei o dinheiro emprestado, eu viajei, fiz tudo que eu fiz, eu tinha uma esperança de entrar um dinheiro, mas deu algo errado e infelizmente eu não tenho como te pagar. Acabou o meu dinheiro e eu sinto muito, eu viajei, fiz tudo que eu fiz, mas eu não tenho como pagar e é isso aí, e acabou, não tem mais o que fazer, né? E aí você não tem mais como cobrar daquela pessoa, você não tem mais como fazer nada com aquela pessoa. Qual é o sentimento que você teria nesse momento, alguém falando isso, e você imaginando: puxa, eu sempre quis fazer, mas em determinado momento essa pessoa fez tudo que eu quis fazer, e tudo que eu busquei sempre fazer ela fez com o meu dinheiro, com o meu esforço, que é o meu trabalho, e tudo que eu juntei durante toda a minha vida, e agora eu vou ter que começar tudo de novo, e eu não sei se na minha velhice eu vou ter algum dinheiro suficiente àquele que eu emprestei. Qual seria seu sentimento? Se a gente for analisar isso, aí a gente percebe se é natural da gente perdoar ou não. Porque até às vezes aqui a gente pode falar assim: não, eu perdoo, mas outra coisa é quando isso acontece mesmo. Então o sentimento que vem sobre cada um de nós é raiva, é rancor, é desejo de vingança, é justiça, entende? Eu posso cobrar, eu vou cobrar aquilo que ele me deve, é meu direito, é o meu trabalho e eu vou cobrar. Eu vou levar na justiça, eu vou tomar a casa dele, eu vou fazer tudo que eu puder fazer. Entende? Então isso é o perdoar. Mas o que a Bíblia diz sobre o perdão? Então, essa conversa, ela rendeu até um pouco de tempo aí. Os discípulos, né, o próprio Pedro, né, chega para Jesus aqui em Mateus 18, que diz o seguinte, olha só, 18 no versículo 21. Então diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? Olha que ele pergunta e ele já dá a resposta. Ele já tenta induzir Jesus a dar para ele uma resposta. Provavelmente
Pedro aqui, ele estava afim de pegar alguém. Alguém já tinha ali pecado contra ele, estava ali amolando ele e fazendo raiva nele. Ele estava afim de dar um táxi no cara, né? Um royug, né? Como diz aí no videogame, né? Um adug nele. E aí o que acontece? Ele pega e fala assim, ó, ele induz Jesus, ele tenta induzir Jesus. 7 Jesus. E Jesus fala, não, 7 não, 70 vezes 7. E aí, por que Jesus, quando Jesus fala sobre isso, ele começa então a discorrer aqui sobre um acontecimento, que várias parábolas, né? Que é a parábola do servo impiedoso. Então ele tinha uma dívida, e essa dívida foi rolando, o Senhor perdoa, ele vai para frente, e aí chega outra pessoa, deve ele, mas ele não faz a mesma coisa que o Senhor, então ele pega e cobra com juros, toma a família, aprisiona, porque naquela época era assim, né? Você se tornava prisioneiro, e aquele Senhor vem com ira sobre ele, fala, eu não te perdoei, eu não te deixei livre, e por que você não fez o mesmo? E aí Jesus no versículo 35, ele fala disso, que o reino de Deus é semelhante a isso. E no versículo 35 ele diz assim, assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Ou seja, o Senhor irado veio e entregou aquele homem aos torturadores, até que pagasse tudo que ele devia. Ou seja, ele havia perdoado, era uma quantia muito alta, e o outro devia menos, mas ele não perdoou. O que a gente pode colocar aqui, que é o seguinte, existem uns princípios, seria a primeira questão que eu posso te falar, é que inicialmente a pergunta é, o perdão existe? Então você pode dizer, sim, existe, mas eu vou te dizer, o perdão não existe. Ele é improvável de acontecer e ninguém consegue perdoar o outro. Quando eu te fiz a pergunta do qual sentimento que você teria, se você for realista, você vai dizer assim, é ódio, é raiva, vontade de matar o cara. Se eu pudesse, se eu não ficasse preso, eu matava o cara que roubou meu dinheiro, porque ele roubou todo o meu sacrifício e todo o meu trabalho. Não é? Esse é o desejo humano, essa é a natureza humana, isso é natural. Natural raiva, natural ódio, mas perdão não. Perdão não é natural. Por isso que Jesus coloca uma lei, que a lei é amar o seu próximo como a ti mesmo. Porque tudo que não é natural da gente fazer, tudo que não acontece de uma forma espontânea e naturalmente precisa de uma lei. E aí, o perdão, ele não existe. Para que o perdão exista, eu tenho que exercê-lo. Eu tenho que fazer algo. Eu tenho que ter uma força. Algo que impulsione para que esse perdão aconteça. Entende? Então, eu preciso de trabalhar em mim. Porque, naturalmente, o perdão não existe. O perdão não acontece. Porque se não tiver uma lei, eu não vou perdoar. Nada disso vai ser normal e não vai acontecer. Então Jesus, ele coloca então um limite. E ele coloca o seguinte, que para que, e essa é a lei é, você vai ser perdoado assim como você perdoa o seu próximo. Então tem até lá a oração do Pai Nosso, né? Perdoa aqui, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então Jesus, ele começa a nos ensinar que o perdão não é algo natural, o perdão não existe. Ele não é natural de acontecer, mas existe uma lei, que a lei é, se você não perdoar, vai ser cobrado muito caro, entende? E aí, a gente precisa entender então, que eu preciso trabalhar em mim, para que as coisas aconteçam, e que tudo flua muito bem. Mas o que é o perdão? Né? O que é perdão? Porque quando fala assim, a gente fala assim, mas eu não sinto, eu estou esperando sentir, eu não dei conta de perdoar. Entende? E realmente o perdão, ele é muito difícil. Porque quem fez isso que a gente citou aqui agora, né? Se isso acontece com você, isso não é uma coisa que você faz de uma coisa para outra. Né? Quando alguém pisa no seu pé e você fala assim, não, aí eu perdoo tudo facilmente. É porque a coisa que ele fez é tão inútil, tão insignificante, que você está dizendo que perdoa, mas isso não é perdão, sabe? Isso aí é uma coisa que não tinha importância para você. Entendeu? Isso é uma coisa que não agregava nada na sua vida, que não ia fazer diferença, então você fala assim, ah, tudo bem. É tipo assim, o cara tem 1 milhão, alguém rouba dele R$1 e fala assim, ah não, eu perdoo com facilidade. O cara me rouba R$1, fiquei com um monte de dinheiro ainda, né?
999 mil, né? Que roubou né? Não foi nem 1.000, né? Nem 999 mil, é 999,99. Né? Então o que acontece? Aí não significa nada, né? Que é R$1 perto de 1 milhão, é 0,01%, né? 0,0001. Então, tá longe. Isso não faz nem cosquinha pro sujeito. Isso não é afronta, isso não é ofensa. Entende? A gente fala de perdão é quando aquilo é grave, é quando é uma ofensa, é quando coloca em risco a sua vida, é quando coloca em risco a sua subsistência, né? Não é só uma relação de sentimento, não. Sabe? Uma coisinha, ele falou uma coisa que eu não gostei e fiquei com raiva. Isso é criancice, isso é infantilidade. Nem precisa de perdão. Você tá entendendo isso aí? Isso é uma coisa que a gente tem que relevar. Mas quando é algo que, nessa magnitude que a gente falou, é que é perdão. Então, o que provavelmente estava acontecendo ali era o seguinte: alguém já tinha pisado na bola com o Pedro 7 vezes e agora ele queria dar no cara, chegar junto. Então ele foi tentar induzir e Jesus falou: não, é porque é o seguinte, você tem que perdoar sempre. Essa é a resposta. 70 vezes 7 é o seguinte, é até você perder de conta. Você não vai dar conta, a pessoa, você não consegue. Então sempre que alguém fizer coisas graves com você, você tem que perdoar. Mas o que é perdão? Porque às vezes a pessoa diz: eu não sinto, eu não tenho vontade. E é verdade, tudo bem. Né? Eu não quero mais conviver com essa pessoa. E aí existem duas coisas: o que pecou contra o irmão, que espera ser perdoado e retomar o relacionamento, e existe a pessoa que perdoou e que não quer retomar o relacionamento. Então ele fala: ele não perdoou porque ele não retomou o relacionamento. Entende? Isso não é perdão de verdade. Ele não lançou no mar do esquecimento. Então, peraí, nós estamos confundindo, né, a humanidade com Deus, porque Deus diz que ele lança no mar do esquecimento. Ok, ele não vai te cobrar mais. Entende? Acabou, é como se não existisse mais a dívida. Isso é o perdão. Mas não quer dizer que eu tenho que aceitar o que o outro fez e depois, quando ele vier me pedir de novo, eu tenho que prestar. Ou às vezes eu posso querer não mais relacionar. Entende? Falar: não, esse tipo de pessoa, ele cometeu erro, eu entendo, eu perdoo, mas eu não quero me relacionar. Então você não perdoou de verdade. Perdoou sim. Perdoou sim, você sabe por quê? Porque quando você pegar aqui na Bíblia, nesse texto que a gente leu, por exemplo, que Pedro pergunta sobre perdão, então tem uma palavra. O Novo Testamento, ou o Segundo Testamento, ele foi escrito no grego. Tá? E quando você vai lá e pega a palavra que foi usada, a palavra é fiime. Fiime. Fiime, no grego, significa, tem uma lista de significados, pode dizer várias coisas, mas nenhuma delas tem relacionado com sentimento e nem com retomar relacionamento e nem com esquecer. Está relacionado com liberar, mandar embora, deixar ir, sofrer, ceder. Então, eu sofro o dano que aquele outro me causou e permito que ele vá. Entende? E permito não mais cobrar dele. Isso é o perdão. O perdão é: você me ofende, eu sofro, eu sinto, mas te permito continuar adiante. Não tem nada a ver com retomar relacionamento, com fingir que esqueceu, com esquecer. Não, eu posso lembrar. Só que esse lembrar não pode me doer. Ele fez, tá feito, resolveu e acabou. Tá liberado, fica com meu dinheiro para lá, não te desejo mal, não te quero mal nenhum, nunca mais vou te cobrar isso. Isso é o perdão. Então, quando ele pergunta assim: quantas vezes eu tenho que fazer isso? Ele fala 70 vezes 7. Você tem que deixar o seu irmão ir sempre que ele fizer mal com você. Mas você não precisa estar no círculo dele ou se colocar na frente esperando que ele faça novamente com você. Isso aí já não tem nada a ver com perdão. Entende? Mas toda vez que, se alguém fizer mal com você, você pode permitir esse ir. Libera ele e vai embora. Mas você pode se proteger. Isso é perdão. É o perdão que a Bíblia diz.
né? Sem guardar mágoa, sem guardar rancor, sem guardar ódio. Por quê? Porque todas essas coisas, primeiro, a lei ela é clara. Se você não deixar o seu irmão ir e ficar preso nele, ele também fica preso em você. Então você não tem paz, você não vai conseguir viver, você não vai ter uma vida plena. E o segundo ponto é que mágoa, rancor e ressentimento te impede de viver e acaba trazendo problemas para o seu corpo, doenças para o seu corpo, mal-estar para a sua mente, te impede de ter uma vida plena e feliz. Se você teve perdas, que você siga e deixa esse outro ir, entende? Que você siga adiante, que você consiga fazer. Nós não temos que permitir o outro nos fazer mal sempre. Não é porque nós amamos as pessoas ou porque nós temos um amor de Cristo que a gente tem que permitir que o outro esteja sempre nos ofendendo e nos machucando. A gente se esquiva dele. Entende? Eu não convivo com ele, não vou estar com ele. Observe que Jesus, quando eles estavam perseguindo para pegá-lo, ele fugia. Ele não ficava lá esperando, ele não ficava ali dando bobeira não. Vou sair fora desses caras aqui, ele só quer ficar arrumando treta aqui comigo, só quer ficar me pegando, só quer fazendo pegadinha aqui para me pegar. Vou ficar andando com eles não, para que eu vou conviver com esse tipo de gente, sendo que eles não têm essa questão, eles são maus. Então eu perdoo, eu libero, mas eu não convivo com eles. Então o exemplo nosso maior é Jesus. Né? Agora, que a gente tem que liberar o outro, tem. Porque se eu não libero, eu não sou liberado. Então, da mesma forma que eu perdoo, sou perdoado. Mas se eu não perdoar, também, além de não ter uma vida plena aqui, também não serei perdoado. Então, esse é o ponto do perdão. O perdão precisa de um trabalho, eu preciso de aprender e a viver como Cristo. Porque cada um de nós somos chamados para sermos o quê? Imitadores de Cristo. Então nós precisamos de olhar muito para Cristo, estar atento de como que Cristo agia, para que a gente não fique aí caindo nas ciladas e armadilhas dos espertalhões falando, não, você tem que voltar a conversar comigo, você tem que me emprestar dinheiro de novo. É como se nada tivesse acontecido, você perdoou, não. É como se nada tivesse acontecido, mas aconteceu. Então aquela dívida eu não te cobro mais. Mas te emprestar de novo já é uma outra condição, porque aquela você não teve condição de pagar, quem me garante que essa você vai ter, não é? Então, isso engloba tudo, relacionamento, né? Todas as questões, por exemplo, a relação, até mesmo de relacionamento, às vezes tem um namorado, alguém que faz mal, alguém que abusa, né? Que está sempre trazendo mal para a pessoa, por que conviver com ela? Tem que se afastar. Agora, carregar isso, deixar esse outro dentro de você, isso acaba afetando suas emoções, trazendo mal para você. Porque você não fica bem, porque você fica perdendo tempo pensando em como você deveria ter feito, se culpando por que você não se libertou, né? Por que eu deixei ele fazer isso comigo? Por que eu não agi diferente? Aqui, não agiu e não agiu. Pronto, acabou. Siga em frente. Agora, permita o outro ir. Não tem que ter relacionamento. Não precisa ter relacionamento. Não é bíblico que você tenha relacionamento. Entende? Você pode se proteger. Porque o que Deus quer é que sejamos livres. E eu tenho que ser livre das minhas emoções, mas também tenho que ser livre do outro. Se tem um irmão que fica ali só usando de astúcia, querendo aprisionar, como os fariseus faziam com Jesus, eu não tenho que andar com ele. Eu não tenho que conviver com ele. Então é permitido. Então o perdão é isso. Não é ter um sentimento, não é esperar sentir, mas é atitude. É de algo que dói e você define e fala, pronto, vamos zerar isso, que eu vou seguir minha vida em frente para que eu seja feliz. E é assim que a gente consegue, então, ter uma vida plena, amparado em Cristo. Tá bom? Essa é a palavra que eu queria deixar para você hoje e que Deus fale ao seu coração e que Ele te abençoe. Se porventura você tiver dúvida, você pode deixar aí nos comentários ou pode também me enviar no direct ou no privado aí, tá bom? Um grande abraço e que Deus te abençoe em nome de Jesus.